tem misericórdia. Estamos aqui sedentos e famintos, desejosos, com nossos corações voltados a Ti, Senhor. Necessitamos de ouvir a Tua voz. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra levanta, a Tua palavra liberta, a Tua palavra cura, a Tua palavra transforma, a Tua palavra eleva, a Tua palavra faz tudo novo. E é diante dela que nós já estamos prostrados e rendidos. Faz esse povo prosperar diante da Tua palavra, Senhor. Leva este povo a lugares que eles jamais imaginaram colocar a planta dos pés. Por amor do Teu nome, abre a porta da palavra. Use o Teu Filho com intrepidez e toda liberdade, para que ele possa nesta noite ser usado como canal de bênção, Deus. Oh Espírito Santo, alinha o coração do Teu Filho ao Teu coração, para que nesta noite, no abrir e fechar da sua boca, esta casa venha a ser tomada completa, Senhor, pelo peso da Tua glória. E os Teus filhos que estão lá fora, naquela tenda, Senhor, eles necessitam também de ouvir a Tua voz, porque eu sei que a Tua palavra não vai voltar vazia. Diga amém. Queridos, graça e paz a todos. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Isaías, capítulo de número 6. Enquanto você localiza, queria louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Gilvan. Desejar o mesmo, os meus parabéns, minhas felicitações, que Deus vos abençoe. Pastor Gilvan, além de um amigo, é alguém que é um referencial para a nossa vida. O seu amor pela obra, pelas almas, a maneira como o Senhor se entrega, serve de referencial para a nossa vida. Que Deus continue lhe abençoando, fortalecendo, assim como a vida da sua esposa, a missionária Simone. Louvar a Deus por todos aqui, os nossos irmãos, a minha esposa que me acompanha, pastor Juscelino, Magali, os nossos queridos irmãos que louvaram antes, Augusto, alegre por vê-lo, os nossos irmãos do Canção e Louvor, bênção de Deus, daqui a pouco estarão adorando ao Eterno com cânticos espirituais. Isaías 6, alegria de estar aqui com os irmãos, amém, irmãos? Capítulo 6, versos 1 em diante, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me a mim. Inclina a tua cabeça só um minuto. Bendito Deus, louvo o teu nome pela tua palavra, bendigo por tudo aquilo que o Senhor já fez. Que possamos, Senhor, ter as nossas mentes levadas cativas ao trono da tua graça. Que a tua palavra possa produzir vida na vida daqueles a quem ela será direcionada. Eu peço a ti, Senhor, ilumine a nossa mente, fale conosco, porque se o Senhor falar conosco, sairemos daqui completamente transformados. Não tenho condições, nem poder, nem capacidade de levar esta palavra além dos ouvidos. O teu Espírito pode levá-la ao coração. E eu te peço nessa noite, seja glorificado em o nome de Jesus, amém. Tome seu assento, queridos.
Meus irmãos, o texto de Isaías, capítulo 6, ele narra o chamado, o momento em que Deus vocaciona, chama, separa Isaías para o ministério profético. Escute isso aqui. Isaías, ele exerce o seu ministério 7 séculos antes de Cristo. Isaías é um dos maiores e mais conhecidos profetas messiânicos veterotestamentários. Ele exerce o ministério durante o período de 5 principais reis. Ele é profeta no período de Uzias, Acais, Jotão, Ezequias, e conforme a tradição ele morre cerrado ao meio na época em que o ímpio Manassés estava no trono. A chamada de Isaías tem algo peculiar, porque ela deu-se em um dos anos mais interessantes da história de Israel. Observe que ele faz questão de mencionar no verso de número 1. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Este foi o acontecimento que marcara aquele ano, e que ele fez questão de usá-lo como parâmetro para o momento em que Deus o chamara e o separara para ser profeta. É importante nós compreendermos que a Bíblia não deixa claro se ele fora chamado antes ou depois da morte de Uzias. A Bíblia nos diz apenas que foi no mesmo ano. Digamos que se possivelmente ele tivesse sido chamado, vocacionado e separado no mesmo ano, mas antes de Uzias morrer, nós teríamos um período de incerteza, de instabilidade e de dúvida em Israel. Uzias foi um bom rei, reinou em Israel durante 53 anos, mas nos últimos momentos da sua vida, a soberba, o orgulho ascendeu o seu coração. A Bíblia nos diz que certa feita este homem, ele entra no templo para oferecer incenso, algo que não lhe competia, e por causa disso ele foi expulso do templo, e uma lepra apareceu na sua testa, na sua fronte, e naturalmente ele seria obrigado a sair do trono, a viver separado em um arraial por ser leproso. Ou seja, se por um acaso Isaías foi chamado neste ano, no ano em que ele morre, mas antes da sua morte seria esse período, o período em que Uzias estaria leproso, o período em que o trono de Israel estaria desocupado, instável. Mas digamos que fora no mesmo ano, mas depois da morte de Uzias, também seria um período de incerteza. Por quê, pastor? Seria um período de mudança de reinos, seria um período de transição de liderança, e todo período de transição, escute isso, todo período de transição, ele também traz consigo algumas incertezas, algumas dúvidas, algumas instabilidades. Em suma, independente do momento em si, aquele ano foi um ano de dúvidas, foi um ano de incerteza, foi um ano de questionamentos, foi um ano de preocupação, porque o trono de Israel estava instável. E foi exatamente neste contexto, com essa carga emocional, que Isaías resolve ir ao templo de Deus. A Bíblia nos diz que quando ele chega no templo, ele olha para cima, e uma das coisas que ele faz questão de descrever é que ele viu o Senhor. Mas ele diz mais, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa descrição de Isaías, ele já coloca lado a lado o governo de Deus e o governo humano. Isaías estava querendo dizer: eu olhei e vi que, a despeito de aqui na terra o trono estivesse instável, o trono estivesse em crise, o trono tivesse em momentos de incerteza, eu entrei no templo, eu olhei para cima e eu observei que havia um trono, e eu observei além do trono, eu vi que o trono estava ocupado. Isaías estava dizendo através do texto que ainda que aqui embaixo os tronos passem por momentos de alto e baixo, Deus, ele permanece assentado em um alto e sublime trono. Não, você não entendeu isso aqui, eu vou fazer questão de repetir. Isaías estava dizendo: olha, ainda que aqui embaixo em Israel nós estejamos em períodos de incerteza, Uzias vai sair do trono, Jotão vai sair, Acais vai sair, Ezequias vai sair, mas lá nos céus existe um trono, existe um Deus acima do trono, assentado no trono, e quem está no trono governa, quem está no trono manda, quem está no trono coordena, quem está no trono decreta, quem está no trono determina, quem está no trono trabalha, quem está no trono guia. Eu quero dizer para pessoas que entraram aqui nessa noite, talvez a tua alma esteja inquieta, preocupada, angustiada, talvez você tenha sido tomado por tanto
tantos questionamentos, diante de tudo aquilo que você tem enfrentado. Pessoas saíram do poder que poderiam te beneficiar e não vão mais, mas não tem problema. Existe um Deus que continua assentado no trono, e Ele faz questão de dizer para você nessa noite: você poderia ter ido a qualquer lugar, mas como Isaías, você pode até não saber o que fazer, mas sabe onde ir. Onde eu vou, pastor? Eu vim na casa de Deus, e na casa de Deus eu sou levado à compreensão de que Ele está controlando todas as coisas. Você pode pegar na mão do seu irmão e dizer isso para ele. Diga assim para ele: o trono não está em crise. Diga assim para ele, diga assim: o trono não está em crise. Deus continua governando, Deus continua regendo, Deus continua no controle, porque Ele é Deus. Quantos acreditam aqui que Deus está sentado no trono e governa todas as coisas? Ele olhou para cima e ele viu Deus assentado em um alto e sublime trono. Ele observou que as abas das vestes dele enchiam toda a casa. O monarca no Oriente Médio, quanto maior fossem as abas das suas vestes, mais manifestação de glória ele expressava. Isaías diz: as abas das vestes dele enchem toda a casa. Ele atrai para si toda a glória, ele atrai para si todo louvor. E ele diz mais: acima dele havia serafins, seres que ardem como fogo, seres angelicais. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, demonstrando indignidade de olhar para aquele que está sentado no trono. Com 2 cobriam os pés, demonstrando humildade diante daquele que estava sentado no trono. E com 2 voavam, demonstrando prontidão para obedecer àquele que está assentado no trono. Eles olhavam entre si e eles falavam, proclamavam aquilo que é a essência do caráter desse Deus. E isso aqui vai determinar a mensagem de Isaías. Eles olhavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu acho maravilhoso isso aqui, irmãos, porque no hebraico não existe grau aumentativo como em português. Quando desejamos enfatizar algo, ao invés de usar um grau aumentativo, repetimos as expressões. Então é quando eles dizem: Ele é santo, santo, 3 vezes santo. Eles estão dizendo: Ele é santo, Ele é soberanamente santo, Ele é infinitamente santo, Ele é incomparavelmente santo. Isso vai impactar tanto Isaías, para você ter ideia, que no livro de Isaías, nos primeiros 39 capítulos, a declaração de Isaías sobre Deus é: o Santo de Israel, aparece 12 vezes. Do capítulo 39 até o capítulo 66, 13 vezes, o Santo de Israel. Isso vai impactar Isaías ao ponto de a mensagem dele ser proclamar a santidade de Deus. É interessante você compreender isso, porque esse mesmo Deus que é santo, Ele também requer santidade daqueles que o adoram. Eu vou dizer isso: o mesmo Deus que é essencialmente santo, e Abacuque diz que Ele é tão santo que não pode ver o mal, Ele requer de nós também sermos santos. Santidade ao Senhor. Através do apóstolo Pedro ele diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Santidade aqui, santidade na sua casa, santidade no seu trabalho, santidade na sua rua, santidade na faculdade, santidade onde você anda, você expressa, você vai reverberar a santidade de Deus que está sobre a sua vida. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz: segui a paz com todos, busque a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus.
Deixa eu te dizer uma coisa, que sejamos tocados, influenciados e demovidos muitas vezes da nossa postura ao vislumbrarmos a santidade desse Deus, ao vislumbrarmos esse Deus que está no controle, mas que também é um Deus que é completamente santo. Eu quero que nessa noite você seja tocado e envolvido por essa graça desse Deus, você seja levado a essa compreensão. E o texto diz: e os serafins, além de dizerem que ele era santo, diz: toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto muito de um autor chamado Palmer Robertson. Em seu livro Cristo dos Profetas, ele diz que Cristo também é apresentado como um governante universal. A glória dele não enche apenas Israel, a glória dele não enche apenas Jerusalém, a glória dele não enche apenas as 12 tribos, a glória dele enche toda a terra. Deixa eu te dizer uma coisa, esse Deus, ele não é soberano apenas sobre Guarabira, ele é soberano sobre a Paraíba, ele é soberano sobre o Brasil, ele é soberano sobre todo o mundo. Ele reina, ele é soberano, ele é grande, ele é poderoso. Quando Isaías contempla isso, a Bíblia diz que as bases das portas tremeram com a voz do que clamavam, e a fumaça encheu toda a casa. A fumaça da glória de Deus encheu toda a casa. Eu acho maravilhoso, irmãos. E havia um hábito entre os sacerdotes que era o seguinte: sabe quando a adoração estava no ponto ideal? Quando eles estavam com os seus incensários dentro do templo e a fumaça tomava conta e eles não conseguiam observar nem sequer a ponta do nariz. Naquele momento a adoração estava adequada para esse Deus soberano. Quando a fumaça de Deus enche toda a casa, não existe espaço para culto à personalidade. A fumaça dele nos esconde. O homem não aparece, apenas a glória do Senhor aparece. Levante a tua mão que eu quero profetizar algo de Deus na tua vida. Que a fumaça da glória de Deus encha esse ambiente nessa noite. Que a fumaça da glória de Deus, ela encha essa casa nessa noite. Você pode até sair daqui não se lembrar quem foi, qual foi o nome do pregador, mas se você se lembrar que a glória de Deus foi derramada, que a glória de Deus foi derramada, que a Shekinah de Deus foi derramada sobre a nossa vida, você será edificado. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus nessa noite, assim o faça. As vozes tremiam. A Bíblia diz, irmãos, que nesse momento Isaías vê outra coisa, O que é que Isaías vê? Ele vê-se desnudado diante de Deus. Olha o que diz o verso de número 5. Então eu disse, ouve-se um grito: ai de mim. Sabe por que eu acho maravilhosa essa expressão? Alguém já cantou, alguém já entoou por aí, que na vontade de Deus, na presença de Deus, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Não. Quando eu tenho uma compreensão exata da presença de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus, dá vontade de morrer. Porque eu compreendo quem é esse Deus, eu compreendo a santidade desse Deus. Observe que Isaías, ele vê-se desnudado diante de Deus, e ele diz: ai de mim. Irmãos, é por isso que tem gente que não se envolve. É por isso que tem gente que diz: não, me deixe fora, eu não quero me envolver. Porque se eu entro nessa presença, vai aparecer tudo aquilo que está escondido em mim diante dele. Eu serei desnudado diante dele. Se você observar o capítulo 5, verso 18, Isaías, ele olha para fora e ele diz assim: ai dos que puxam mal com cordas de falsidade, ai dos que ao mal chamam bem, ai dos que têm lábios que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são fortes para beber vinho. Isaías olhava para o mundo e o tinha como padrão para a sua vida, sentia-se santo demais e dizia: ai desses,
ai desses, diante de Deus, ele não diz ai de ninguém. Diante de Deus ele toca no coração dele e diz: ai de mim, ai de mim. Deus está te convidando nessa noite. Está na hora de você ter como parâmetro aqueles a quem Deus não colocou como parâmetro para a sua vida. O seu parâmetro é o próprio Deus. Diante dele você vai ter a sua vida desnudada. Olha para cá, olha para cá. Diante dele você vai ter o seu coração desnudado. Diante dele você vai ser tocado e confrontado pela santidade de Deus. E Deus vai começar a gerar vida em você, a gerar restauração em você, a gerar mudança em você. Queridos, quanto tempo faz que você não disse um ai diante de Deus? Eu tenho compreendido uma coisa: o nosso culto, ele tem muito glória e eu gosto disso. Mas quanto tempo faz que no seu culto teve ai? Pergunta para o seu irmão isso. Pergunta para ele: meu irmão, quanto tempo faz que você gritou, que você chorou diante desse Deus? Está na hora de você ser confrontado com esta santidade e você dizer: ai de mim que vou perecendo. Isaías reconhece que não apenas os gentios estavam debaixo dessa ira de Deus, mas até mesmo o seu próprio profeta também estava, porque ele diz: eu não sou diferente da maioria, os meus lábios são impuros como impuro é os lábios de todos. E ele diz: é por isso que eu vou ser destruído, é por isso que eu vou ser aniquilado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não abre os céus para te matar, Deus rasga os céus porque quer gerar transformação na tua vida. Levante a tua mão e receba essa palavra. Deus te trouxe aqui não foi para te jogar no chão e te destruir. Deus te diz: eu quero te confrontar, eu quero te confrontar, porque eu quero te usar com poder e autoridade nessa terra. Primeiro ele olha para cima e vê Deus. Segundo, ele olha para dentro e ele vê os seus pecados. Ele faz uma análise introspectiva da sua vida e ele percebe isso. Um dia Jesus disse acerca dos fariseus: Jesus disse assim: eles não querem vir a mim para que as suas más obras não sejam reveladas. Fogem de Cristo, como diz o ditado, como o diabo foge da cruz, porque sabe que diante dele naturalmente será mostrado, revelado todas as coisas, porque não há nada oculto que não seja revelado diante desse Deus. E é interessante isso, porque quando Isaías reconhece, quando Isaías fala, quando Isaías profere, quando Isaías coloca diante de Deus a sua real condição, a Bíblia diz que nesse momento, versículo 6, então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Ele não tocou na brasa. É interessante que você perceba uma coisa: o próprio anjo, o próprio serafim que não tem pecado, e proclamava assim a santidade de Deus, e esse mesmo que não tinha pecado escondia o rosto para não ver Deus. Olha como Deus é puro. Ele pega uma brasa viva, ele vai diante de Isaías e ele toca nos lábios de Isaías. Essa brasa foi tirada do altar. Diga: do altar. Diga: a brasa foi tirada do altar. É interessante que, conforme Stanley Orton, assim como essa brasa tirada do altar trouxe restauração à vida de Isaías, condicionando-o, dando-lhe condições de exercer o ministério profético, os benefícios que veio de um altar chamado Gólgota, de um monte chamado Gólgota, os benefícios que de lá vieram são capazes de nos restaurar de qualquer situação que nós estejamos vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa: pastor, eu entrei aqui e entrei para baixo, eu sou falho, eu sou fraco, eu tenho lábios impuros, eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu não sou bom, eu tenho errado, eu tenho fracassado, eu tenho agido na contramão de Deus. O Senhor já me fez compreender que de fato eu estou distante da vontade de Deus. E o que é que Deus tem para mim? Deus, Ele quer trazer restauração para você. Ele quer te tocar com essa brasa viva tirada do altar, e quando essa brasa toca, Ele restaura, Ele transforma, Ele muda. É isso que Deus fez com Isaías. Lábios impuros agora seria assim, diz o Senhor. Deus quer fazer aqui nesse lugar, Deus quer levantar pessoas que não são diferentes da maioria, e Deus quer te santificar, Deus quer te regenerar, Deus quer te transformar, porque através da sua
sua vida, dos seus lábios, Ele vai começar a alcançar aqueles que estão para baixo, que estão caídos, aqueles que estão distantes. Quem pega essa palavra aí, levante a mão nessa noite, porque eu quero profetizar na tua vida que Deus está derramando brasas vivas, tirada do altar do Senhor, e onde essas brasas tocarem, Deus vai restaurar. Quem pode levantar as duas mãos para adorar a Deus nessa noite? Só você que recebe essa palavra, levante as duas mãos para o alto, abre a tua boca e por 30 segundos faz barulho de adoração a Deus nessa noite. Não, abre a tua boca e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Enquanto você adora, Deus toca. 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 Deus está tocando aqui, ó. Deus está tocando ali. Deus está tocando lá. Deus está tocando em você. Ela mandaia sorebe canta labaia sai. Charamandaia sorebe canta labaia sai. Escute isso. Moisés era alguém normal, comum, pastor de ovelhas. Até que um dia uma experiência com o fogo de Deus através da sarça mudou a vida de Moisés completamente. Isaías era alguém normal, comum, até que um dia o fogo de Deus tocou e ele nunca mais foi o mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: pessoas sairão daqui e nunca mais serão as mesmas. Deus traz ao meu coração de maneira forte isso aqui. Pessoas sairão daqui e nunca mais serão os mesmos. Deus está te tocando nessa noite. Deus está te moldando nessa noite. Você pode até não entender, mas Deus está dizendo: eu marquei esse encontro com você, porque eu quero fazer algo grandioso através da sua vida. Parecia um dia comum. Isaías foi ao templo como comumente ele iria, mas naquele dia Deus resolveu mudar a vida dele. Você pode estar vindo como de forma tão comum, tão natural. Você veio a semana passada, você veio no decorrer da semana, talvez até hoje se teve trabalho. É normal, é comum, mas é em um dia comum que Deus resolve mudar o script daquilo que nós pensávamos. Eu já sei como será, eu já sei como será, eu já sei como será o script, a maneira, a liturgia. E Deus diz: não, eu marquei esse dia para me revelar de maneira diferente para você. Deus está te dizendo: eu vou abrir os céus e você vai ver os céus por dentro. Você verá que eu sou um Deus que estou assentado, e esse Deus que está assentado, Ele está te tocando, te levantando, te comissionando, te capacitando, te fortalecendo, para que você vá e cumpra a vontade dEle. Escute isso. Ele é tocado. Verso 7 diz: tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Isaías foi totalmente transformado. Aí a Bíblia diz: depois disso eu ouvi a voz. Ele não ouviu a voz antes, ele só ouviu a voz depois que foi tocado por Deus. Isaías não ouviu um grito, ele ouviu um chamado. Ele ouviu a voz de Deus. E quando ele ouve, ele olha em uma outra direção, porque essa voz dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero que você grave 3 coisas. Isaías olha para cima e vê Deus. Isaías olha para dentro e vê-se impuro. Isaías olha para fora do templo e ele vê uma nação toda precisando de uma voz profética no meio delas.
É interessante que aquilo que Deus quer fazer em mim, Ele não termina em mim, Ele quer fazer através de mim. Deus marcou esse encontro com você, mas não apenas para que você veja Deus e veja a si mesmo. Deus quer que você comece a ver além das quatro paredes. Isaías conseguiu ver os campos missionários e uma nação que precisava de uma voz profética. Ele não temeu, ele não se atemorizou, ele não receou. Ele disse: eu irei. É interessante você observar, se você ler a continuação do capítulo 6, você vai observar que Deus vai fazer questão de dizer: Isaías, você vai pregar para um povo que não vai lhe ouvir, você vai profetizar para um povo que não vai se render. Mas ele mesmo assim estava dizendo: eu vou, Senhor, eu vou, Senhor, eu vou, Senhor. Isaías, não vão ouvir, eu vou, Senhor. Isaías, não vão dar glória enquanto você estiver pregando, eu vou, Senhor. Isaías, não vão se quebrantar enquanto você prega, vão endurecer o coração, eu vou, Senhor. Sabe o que é que acontece com Isaías? Quem tem uma chamada de Deus, quem é tocado por Deus, compreende que ele não foi chamado para administrar os resultados, ele foi chamado para seguir uma vocação e um chamado de Deus. Senhor, eu não vou administrar, ainda que ninguém ouça, mas a minha missão é pregar a palavra. Eu não posso me silenciar, eu não posso me calar, eu não posso deixar de falar, de pregar, de profetizar acerca daquele a quem eu vi no templo. Escute isso aqui: a experiência que Deus está te dando hoje, você não vai conseguir guardar para si, ela vai transbordar dos seus lábios, ainda que as pessoas não queiram ouvir. Deus está dizendo: você vai falar, você vai pregar, quer queira ouvir ou quer não queira, porque o que eu estou fazendo na tua vida vai te capacitar a fazer aquilo pelo qual eu te chamei para fazer. Incline a tua cabeça, quero orar por você. Com a cabeça inclinada, sentado como você está, segura na mão do teu irmão. Eu queria que você orasse por essa pessoa. Espírito Santo da verdade, Alamandai assorebecanta labaias. O meu coração arde com a tua presença nessa noite. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que tu possas tocar com brasas vivas tiradas do teu altar. Vai renovando a tua igreja nessa noite. Eu quero convidar você que é batizado com o Espírito Santo de Deus e com fogo, você abra a sua boca e comece a falar línguas espirituais nessa noite. Deus está renovando pessoas aqui nesse lugar, eu tenho certeza disso. Deus está tocando em pessoas aqui nesse lugar, pode ter certeza disso. Deus está distribuindo dons espirituais, Deus está capacitando, Deus está levantando profetas em nosso meio, Deus está levantando homens, mulheres cheios da graça, cheios da unção, cheios do poder de Deus, para pregar, para falar, para profetizar. Abre a tua boca, vai clamando a Deus por essa pessoa agora. Eu queria que você tirasse um minuto só para clamar a Deus, só para suplicar a Deus, só para dizer: Deus, vai tocando nesse meu irmão, Senhor, vai tocando nele, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Levante as tuas duas mãos para o alto e receba aquilo que Deus está derramando nessa noite. Receba a graça de Deus sobre a tua vida, receba a graça de Deus sobre a tua vida, receba a graça. Abre a boca, vai adorando, 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 ó Deus enchendo aqui, ó Deus renovando, ó Deus fortalecendo. Xeremandaia sorebecanta labaia sai, vai tocando Espírito Santo de Deus, vai tocando Espírito Santo de Deus, vai tocando Espírito Santo de Deus, vai levantando, vai capacitando, vai fortalecendo, batizando com teu Espírito Santo, vai batizando com teu Espírito, com fogo. Com as mãos levantadas, tire um minuto de adoração a Deus nessa noite. Com as mãos erguidas, abre os teus lábios e por um minuto não diga nada, apenas adore. Por um minuto apenas adore, apenas adore, apenas adore. Diga: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A igreja repita comigo, diga: santo, bem forte: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.